Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, hoje com um cenário um pouquinho diferente, mas daqui a alguns programas voltamos com o nosso cenário tradicional. E nós vamos entrar agora num livro bastante, assim, importante dentro da literatura dos livros de André Luiz, dentro desse contexto que o André Luiz propõe nos apresentar a vida na espiritualidade. É importante que a gente entenda que o que o André Luiz tem feito em todos esses livros é trazer para a gente uma palhinha do que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes dá uma impressão que o mundo espiritual é apenas uma cópia melhorada do mundo físico, mas não é bem isso. É muito mais. Só que as palavras não conseguem traduzir realmente o que acontece. Então, André Luiz faz um esforço sobrenatural, usando todos os artifícios possíveis para dar a nós uma ideia de como é a vida do outro lado da vida. E a chegada desse livro que nós vamos estudar agora, que é o livro Evolução em Dois Mundos, ele vai fazer para a gente uma análise de toda a evolução lá do princípio, quando o planeta Terra começou, até os dias de hoje. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 50, ou seja, um livro que tem alguns dados científicos da época. Então, não que tenha mudado, muito pelo contrário, algumas informações que o André Luiz passa são informações que naquela época não era nem conhecido direito, nós viemos conhecer depois. Mas vamos lá, é a lição número 22, e como nós sempre dizemos, o nosso trabalho aqui é apresentar um resumo dos livros de André Luiz para as nossas reflexões em temas específicos que acontecem dentro do livro. É importante que todos nós tenhamos a oportunidade de ler esses livros. Começar lá, do nosso lar, e vir, até o último livro, A Vida Continua. Acreditem, vocês todos vão adquirir um conhecimento maravilhoso sobre o mundo espiritual, mediunidade, a relação corpo-espírito. Todo esse contexto vai ficar muito claro. Então, como eu estava dizendo, esse livro tem como objetivo nos mostrar a evolução do mundo físico e, consequentemente, o ser inteligente ligado a esse ser material também evolui. Nós vamos perceber que o livro não vai citar de como nascem os espíritos, até porque no universo acho que poucos seres sabem como isso se opera. Acreditamos que isso seja uma prerrogativa exclusiva de Deus. Bom, de qualquer forma, o livro vai partir do princípio da mônada celeste, o princípio inteligente na sua forma mais primitiva, começando a adquirir valores para a sua grandiosa evolução. Então, é um livro de 40 capítulos, de 219 páginas, sendo que nós vamos fazer aqui somente os 20 primeiros capítulos. Por quê? Os 20 primeiros capítulos é uma exposição sobre a evolução nos dois mundos. Os outros 20 capítulos são perguntas e respostas que eu deixo para que, o pessoal faça aquisição do livro e leia, porque ali são perguntas feitas pelo público e os companheiros espirituais fazem a resposta. A introdução do livro é do próprio André Luiz, e eu trouxe para cá uma frase que eu achei muito importante. Ele fala assim: se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido pela ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossas lembranças em suas mãos traz endereço errado. Porque é um livro complexo, sim, como todos os livros espíritas. Um livro espírita, ele não é um livro simples. Você vai ler Leon Denis,
É um livro complexo. Você vai ler as obras de Kardec, você vai ver todas as obras de Emmanuel, todos eles exigem da gente atenção, concentração, um estudo. Vai ler Joana de Ângeles, não tenho nem o que falar, né? São livros que exigem, todos os livros espíritas são livros, todos os livros espíritas escritos por autores sérios, com objetivos sérios, são livros complexos de se ler. Mas, ao mesmo tempo, não são livros impossíveis de ser lidos. Pode ver, pega aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, você vai ver um livro com uma certa envergadura, uma certa profundidade nos apontamentos que eles fazem sobre a vida, espiritualidade e tudo mais. Então, essa frase do André Luiz veio a calhar, veio a contento. Primeiro capítulo é interessante, o capítulo 1, ele vai falar sobre fluido cósmico universal. Ele chama isso de o hausto corpuscular do Criador. O Espiritismo parte do princípio que, inclusive, a ciência busca isso, mas não tem como provar que a existência de um fluido que está no universo, que é dele que nasce tudo. Nós chamamos, Kardec o batizou como fluido cósmico universal. Tudo no universo provém dessa estrutura, que nós não fazemos a menor ideia de como ela é feita, isso ainda está sobre os domínios da espiritualidade muito, muito alta, talvez somente de Deus. O capítulo 1.2, cocriação em plano maior. Nesse momento, o André Luiz vai nos mostrar, é muito interessante, e que existem dois tipos de cocriação. Quem cria é Deus, mas dois tipos. A cocriação em plano menor somos nós, pois nós temos filhos, nós geramos coisas para o planeta num nível menor. E existe o co-criador em plano maior, são os espíritos de altíssima envergadura, que ao longo do texto você vai ver que o André Luiz vai chamar de inteligências superiores, de engenheiros siderais, de trabalhadores direto da vontade de Deus, são espíritos de uma envergadura de Jesus para cima, que a gente não tem a menor noção de como esses espíritos operam. Então eles trabalham numa cocriação num plano maior. Eles colaboram com Deus nas construções dos planetas, na preparação da vida e tudo mais. O capítulo 1.3 ele vai falar sobre impérios estelares. Matéria, tempo e espaço se harmonizam. Sob o comando das mentes poderosas e profundamente ligadas a Deus, resultam construções gigantescas na vastidão do universo. Ele fala isso porque se você entrar no Google, se você pegar aí algum vídeo que fala sobre o universo, um vídeo que fala sobre astronomia mais profunda, não dá para imaginar o tamanho do universo. Há estrelas que são 1 milhão, 10 milhões de vezes maior que a nossa estrela, que nós chamamos de Sol. O nosso Sol é dezenas de milhões de vezes maior que o nosso planeta Terra. Então, existem estruturas nesse espaço sideral que nós não temos a menor condição de entender o tamanho daquilo. E dali, o que tem lá dentro? Espíritos. Existem seres inteligentes, humanos como nós ou superiores. É isso que ele tenta mostrar. Nossa galáxia, onde nós estamos habitando, a galáxia, ela é chamada de Via Láctea, é enaltecida pelo autor, mostrando toda a sua grandiosidade. Nesse momento, nesse capítulo, que o André Luiz vai mostrar o tamanho da nossa galáxia. Agora você pega a nossa galáxia e multiplica por milhões de galáxias, que até o presente momento o homem já descobriu. Forças atômicas. Nesse item é feita uma análise das forças subatômicas, mostrando as construções siderais, a cargo de inteligências superiores, ergue-se a base de radiações mentais dos espíritos superiores. Nós não sabemos como isso acontece. Então, André Luiz nos coloca de que esses espíritos superiores, através de radiações mentais dele, através do impulso energético produzido por eles, que vão se formando nesse universo novos planetas, novas estruturas siderais.
A ciência fala, se formou um planeta em tal lugar, mas a ciência não sabe como se formou. Sim, explodiu um planeta e aí gerou uma série de fragmentos que se associaram por gravidade e nasceu outro. Tá, mas e o primeiro planeta? Tem o Big Bang, o Big Bang. Não sei se realmente é assim, pode ser que seja. É onde ele vai falar aqui sobre essas estruturas nucleares, atômicas, que são manipuladas pelos espíritos superiores. Aí ele vai falar o berço da mônada celeste. André Luiz vai citar muito a mônada celeste como o princípio inteligente no seu primitivismo. Então ele vai falar princípio inteligente individualizado nas suas primeiras manifestações. A gente não sabe como, mas sabemos que somos indivíduos. Já estamos num patamar de evolução razoável, perto da mônada lá do princípio inteligente, que ainda não tinha conhecimento de nada. É importante que se diga, nós somos um corpo físico. Esse corpo físico tem uma consciência, que é o eu, que o espírita, nós espíritas chamamos de espíritos, mas podemos chamar de consciência. Essa consciência habita o nosso corpo. O dia que essa consciência, por algum motivo, se desligar desse corpo, esse corpo não faz nada. Ele morre, ele começa a voltar às origens da Terra. E essa inteligência, esse eu, essa consciência, ela vai para um outro local, que nós chamamos de plano espiritual ou plano extrafísico. Ela absorve um corpo, que nós chamamos de corpo espiritual. O espiritismo gosta de chamar esse corpo espiritual de perispírito, certo? Então, a mônada celeste é esse espírito, é essa inteligência nos seus primórdios. Luz e calor. No capítulo 1.6, é citado as infinitas variações de agregação atômica e pressão eletromagnética dos corpos celestes que irão determinar as condições de vida, de luz e de calor. Na posição 1.7, ele vai tratar de cocriação em plano menor. Aí ele vai explicar o papel nosso na criação. Muito legal. Aí vai para o capítulo 2. No capítulo 2, começa a falar sobre o retrato do corpo mental. Aqui é registrado a existência do corpo mental, envoltório sutil da mente, sendo esse assunto raramente incluído nos estudos espíritas. Infelizmente, as pessoas, de um modo geral, não gostam de estudar. Infelizmente, nós temos que desenvolver uma cultura de que estudar é bom, é agradável, é gostoso estudar. Então, o que acontece? A pessoa vai estudar no espiritismo, então ele estuda que tem o espírito, perispírito e matéria. Pronto, acabou, chega, já estudei. Não, nós somos como uma cebola. No núcleo todo está o espírito, mas vamos tendo cascas. A última de todas é o corpo físico. Então temos o corpo mental, duplo etérico, nós temos o perispírito, há uma infinidade de outras camadas menos importantes no momento, que faz parte. Nossa estrutura não é uma coisa simplória. As coisas não são simplórias, podem até ser simples, mas simplória não. Muito pelo contrário, nós somos extremamente complexos. Nós ainda não sabemos nada sobre o espírito, muito pouco nós sabemos. Sabemos que evoluímos, infelizmente, mais nada. E ele começa a falar sobre os centros vitais. No capítulo 2.2, ele vai tratar de um assunto bastante interessante, que são os nossos centros de força, que recebe pelo nome dos místicos de chakras, né? Então ele vai falar sobre os centros vitais, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplêndido, gastro e genésico. E aí ele vai explicando no capítulo 2.3, 2.4, ele vai tratando desses centros vitais. No 2.4, ele fala, é interessante, em 1958, ele fala que ele estava estudando a estrutura mental existente em cada célula. Cada célula é um ser vivo. Sendo um ser vivo, ele tem um princípio inteligente lá dentro, que está dando seus primeiros passos. Ou seja, você, eu, somos um universo. Nós temos bilhões de células que nascem, morrem, e esse nascer é um princípio inteligente que se instala ali dentro, ela vive um período, depois ela morre, esse princípio inteligente sai. É uma coisa louca, sim, eu sei, mas é assim que a coisa acontece, né? E vamos em frente. Depois vai no capítulo sobre os centros vitais e as células,
exteriorização dos centros vitais, ou seja, os centros de força, são exteriorizados no corpo físico e no perispírito. Então ele vai tratar nesse capítulo um pouco mais, com uma certa profundidade, como funciona essa conexão entre o corpo físico e o corpo perispiritual através dos centros de força. No capítulo 2.7, ele trata do corpo espiritual depois da morte. O corpo espiritual, ou perispírito, vai refletir, depois da morte, toda a situação mental. Isso que é terrível, né? O corpo espiritual, o perispírito, vai repetir, depois da morte, o que nós realmente somos. Então, não tem como. Aqui, eu tenho máscara de persona, nós temos máscaras, a gente consegue enganar, fingir, mas na espiritualidade, o nosso corpo espiritual reflete o que a gente realmente é. No capítulo 3 vai falar sobre evolução e corpo espiritual, primórdios da vida, vai começar a tratar dos primórdios da vida. No capítulo 3.2, nascimento do reino vegetal, olha que bacana, ele começa a trabalhar que isso ocorre em milhões de anos, dos pequenos seres, as primeiras conexões dos cristais, das moléculas, que vão se multiplicando, tudo isso sob controle de espíritos extremamente evoluídos, de engenheiros siderais, como gosta de falar o nosso querido André Luiz. Eles vão controlando isso ao longo de milhões de anos. Nada é da noite para o dia, nada é ontem. As coisas todas foram galgando, degrau por degrau, nesse processo de evolução. Formação das algas são as primeiras formas de vida que nós vamos ter no planeta. Ele fala, tem um capítulo que chama dos artrópodes aos dromatérios e anfitérios. O nome é estranho, né? Mas ele vai tentando mostrar que o princípio inteligente vai trabalhando desde as estruturas nucleares, passando para os seres bem primitivos, vegetais muito primitivos, para vegetais superiores, chegando aos animais inferiores, aos animais superiores, e finalmente chegando ao homem. Então, tem todo um processo que ele vai tentando mostrar, mas ele pegou um capítulo só para conversar um pouco com isso. Faixas inaugurais da razão. A Amônda já detém infinitas experiências no mineral, no vegetal, em numerosas classes de animais. Hora de ser promovida, vivenciar experiências mais elevadas entre os mamíferos, das águas e dos solos. Então, nossa querida Amônada, ou seja, nós, lá no princípio, isso há milhões e milhões e milhões de anos atrás, estagiamos em vários pontos. Então depois ele vai falar, chega o momento em que a Amônada agora está pronta para, dotada de inteligência contínua, livre-arbítrio e consciência, humanizar-se, adquirir liberdade, adquirir responsabilidade. O que nós fazemos, nós vamos ter que depois escolher. Elos desconhecidos da evolução. Nesse capítulo 3.6, ele vai tratar de um assunto muito interessante, que toda evolução acontece aqui na Terra, a mônada vai, né, se estagiando em vários pontos, mas há um momento em que ela vai agora se tornar um espírito propriamente dito, e alguns desses estágios não acontecem no mundo físico, acontecem na espiritualidade. Evolução no tempo, a concessão de vida é atribuída exclusiva a Deus. Hoje, a natureza nos mostra a sabedoria do Criador, toda evolução depende dele. O autor espiritual nos ensina que a mônada, para chegar ao ser pensante primitivo, levou em torno de 15 milhões de séculos. Eu falei uma besteira agora, eu falei milhões de anos. Não, é muito milhões, porque são 15 milhões de séculos. Aí vai para o capítulo 4, automatismo e corpo espiritual. É um outro capítulo com subcapítulos. Esse subcapítulo é o automatismo e o corpo espiritual. Nesse capítulo vamos entender que os processos evolutivos do corpo físico, desde a concepção até o nascimento, ocorrem para nós de forma automática. Esse processo tem o que André Luiz chamou de engenharia divina. Alguns automatismos nós não entendemos ainda o procedimento, mas ele existe, ele está lá, disponível para o estudo. No capítulo 4.2, atividades reflexas do inconsciente. O autor de ler e escrever provém de um automatismo, né? O ato de ler e escrever provém de um automatismo de repetição na tentativa da escrita e leitura.
O mesmo ocorre com inúmeros processos de aprendizagem ao longo de milhares de anos, onde a reencarnação nos faculta esse aprendizado. Teoria de Descartes. Esse é um ponto muito interessante. O filósofo e matemático francês nos proporcionou um estudo profundo sobre o nosso pensamento e afirmou que a verdade está em Deus. Muito, muito, muito interessante esse capítulo. O automatismo e a herança. O ser trabalha pela coletividade e está, em contrapartida, operar em favor do indivíduo. Assim que ele vai se ajustando na espécie em que ele vive, na escalada da civilização a reflexo, depois instinto e depois conhecimento. É interessante isso. Primeiro nós temos simplesmente reflexos das coisas, depois nós passamos a ter instinto, se repelindo, o instinto de conservação, o instinto de reprodução, para depois no final adquirirmos conhecimento. Então, atração mineral, sensação vegetal, instinto animal e raciocínio humano. Hoje nós sabemos que o animal não tem somente instinto. Naquela época tinha essa visão. Mesmo na espiritualidade, eles não são perfeitos, como ninguém é perfeito, a não ser o Cristo. Hoje nós sabemos que o animal, dependendo do animal, ele não tem só instinto, ele tem uma inteligência um pouco mais rudimentar, não dotada de um raciocínio lógico como nós, mas ele tem uma atividade mental, dependendo de qual animal é, um animal mais elevado, de um nível mais elevado, ele tem. No capítulo 4.15, evolução e princípios cosmocinéticos, forças que mantêm o movimento dos astros. Aqui ele vai falar sobre toda essa forma da estrutura do universo, como é que ela se mantém. Então, a astronomia hoje nos explica bem isso, e ele vai tentar falar um pouquinho nesse momento. Gênese dos órgãos psicossomáticos, no capítulo 4.6, os órgãos do corpo espiritual, perispírito, como ele forma o corpo físico, foram construídos e progridem de acordo com a qualidade de vida do ser no campo terrestre. Tato, visão, olfato, gosto, sensações sexuais, tudo evolui com o passar dos milênios e continua evoluindo. Então, essa relação de vivendo no mundo físico, vai para o mundo espiritual, volta para o mundo físico, nós vamos evoluindo todas essas nossas estruturas de percepção. No capítulo 4.7, o trabalho da inteligência. Esse capítulo vai tratar a reflexão permanente e inteligência contínua, gerando um automatismo inteligente no corpo espiritual, com ações espontâneas. Há uma infinidade de coisas que acontecem com a gente que a gente não tem o menor domínio sobre isso. Essa relação do corpo espiritual com o corpo físico é extremamente complexa. Os chakras são os pontos que mais ficam claros para a gente, mas tem muito mais coisas. Aí pula para o capítulo 5, que é o último capítulo desse nosso programa, que hoje ele está um pouquinho mais demorado, e o próximo também vai ser um pouquinho mais demorado. Acho que os quatro programas, esse livro Evolução em 2 Mundos, eu dividi em 4 programas, e todos eles serão programas um pouquinho mais longo em função do conteúdo. O capítulo 5 vai tratar de células e corpo espiritual, princípio inteligente rudimentar. Decorrido milhões de anos da criação do princípio inteligente, que ele chama aqui de PI, vamos encontrar em cada célula agindo como um sub-PI, isto é, um PI rudimentar, sendo eles mais nobres nos animais superiores e no ser humano. Ser humano nós vamos chamar, nos animais superiores e no ser humano já vamos chamar de espíritos. Formas das células. Células têm diferentes formas. Claro, esse livro foi escrito para pessoas que não têm, para todo tipo de pessoa, tanto para as pessoas que têm um pouco de conhecimento de biologia, como aquele que não tem conhecimento nenhum. Então ele vai falar que as células têm diferentes formas, mas de um modo geral se assemelha à abelha numa colmeia orgânica onde vive. Agrega-se quase que inteligente por eletromagnetismo e outros fatores, sobre comando da mente e o controle do espírito. Isso explica os problemas orgânicos, pois estão ligados aos problemas que ocorrem no espírito. André Luiz foi um dos primeiros a falar isso aí. Olha, se você está doente, quem está doente é o espírito, é você, você consciência, você eu, que transmite para o corpo físico. Se você se curar espiritualmente falando, com o passar do tempo o corpo cura também. Não quer dizer que você não vai deixar de frequentar o consultório médico. Você vai trabalhar os dois. Vai no médico, vai tomar os remédios, vai fazer os tratamentos e vai se modificar.
você vai ver que a recuperação vai ser muito mais rápida. Mas modificar interiormente, isso é difícil. Motores elétricos microscópios, no capítulo 5.3, podemos inferir que as células assemelham-se a funcionárias posicionadas com disciplina, segundo a obra que formarão reprodução, digestão, respiração e outras áreas do corpo físico. Ele está explicando isso para aquelas pessoas que não têm um conhecimento básico de biologia, de que as células no nosso corpo, ela tem funções específicas, cada uma fazendo o seu trabalho, como um conjunto de abelhas numa colmeia. E tudo isso controlado pelo nosso cérebro, que por sua vez é controlado pelo espírito, que somos nós. No capítulo 5.4, o todo invisível do organismo. Não será demais repetir que é sempre sob comando da mente que a célula dispõe tecidos e estes órgãos. O conjunto passa a funcionar indivisível sob o controle do sistema nervoso e pela ação de hormônios específicos, adrenalina, insulina e etc. Então, o corpo físico é uma máquina extremamente complexa, muito complexa. E ela é controlada, ela é dirigida por uma consciência. Repito novamente. Do capítulo 5.5 ao 5.7, ele vai tratar do automatismo celular. Vamos finalizando o nosso programa, porque ele vai falando o seguinte: as células adquirem aspectos diversos, mas pelas intocáveis e milenares repetições, suas atividades se tornam automáticas para as tarefas. O livro fala sobre podemos manter tecidos em soro por um período, mas com o tempo intoxicam o soro. Nos dias de hoje, sabemos que deixando os tecidos a 196 graus negativo, pode-se manter as células intactas. Naquela época eles não tinham esse conhecimento. Então eles falavam que dava para manter um tecido, mas esse tecido apodrecia. E hoje sabemos que se ainda manter a menos 196 graus centígrados, pode-se manter as células intactas. O que não se tem ainda é se esse corpo que está congelado, se ele pode voltar à vida. Isso não se tem, essa informação. Isso ainda é uma coisa a ser estudado. Pois é, e assim nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, o Espiritismo em Nossas Vidas, começando mais um livro, que é o livro Evolução em Dois Mundos. Espero todos vocês no nosso próximo programa, mais 3 ainda pela frente, para continuarmos falando sobre esse livro. A primeira parte que nós vimos, ela é um pouco pesada, sim, está definindo conceitos. As outras partes vão ser bem mais interessantes ainda. Assim sendo, fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.